dia. Bom dia, povo santo. Que a graça e a paz esteja sobre a sua vida. Bora para uma manhã cheia da presença de Deus. Bom dia, Thaísa. Bom dia, Edna. Bom dia, Ale. Bom dia, Gabriel. Deus abençoe o dia de vocês. Enquanto a turma vai entrando, você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Nós vamos orar, falar com o Senhor, agradecer a Ele por mais um dia e pedir para que Ele possa mesmo nos guiar pela palavra dEle, que Ele possa trazer revelação ao nosso coração, né? Que essa palavra ela possa ser pontual para o dia de hoje. Bom dia, Lila, sua linda. Deus te abençoe. Bom dia, Robertinha. Bom dia, Bruna. Deus abençoe vocês. Feche seus olhos aí onde você está. Que você possa mesmo conectar com o Senhor nessa manhã e falar: Deus, eu anseio te conhecer mais. Deus, eu anseio ouvir a sua voz. Eu anseio ter revelação de quem Tu és. Então que nesta manhã a gente possa começar dessa maneira, conectando com Deus e pedindo para que Ele possa nos revelar o caminho dEle, nos instruir na Sua palavra, que ela possa ter aplicação no dia de hoje sobre as nossas vidas. Amém? Glória a Jesus. Obrigado, Pai. Abba, nós te agradecemos por mais um dia. Que privilégio, Deus, é poder estar na Tua presença. Nós te bendizemos, nós te louvamos, nós te exaltamos porque o Senhor é o nosso Deus. Papai, que nesta manhã o Senhor possa perdoar os nossos pecados. Perdoa, Deus, as nossas ofensas. Nós nos arrependemos de cometer atos que desagradam ao Senhor. Nos perdoa, Pai. Mas também nós reconhecemos que o pecado na nossa vida, ele é acidente. Ele não é planejado. Nos perdoa, Pai, por ser mal, por ter um coração corrupto, por pensar muitas vezes coisas que não condiz com o céu. Nós te pedimos perdão e por isso purifica a nossa mente, purifica o nosso coração, para que nós possamos estar juntos com o Senhor nesta manhã, Pai. Só tem uma coisa que separa o homem de Ti: o pecado. Então nos perdoa, Pai, de todo o pecado, em nome de Jesus. Nos permita recomeçar com o Senhor nesta manhã, nos permita dar um novo passo, novas ações, nova direção, em nome de Jesus, Pai. Nos ensina a perdoar as pessoas que nos ofendem, que nos magoam, porque o Senhor tem nos perdoado, Pai. E a palavra diz que é uma condicionante, perdoar o próximo assim como o Senhor tem nos perdoado. Sabe, Deus, nos ensina a perdoar nesta manhã, em nome de Jesus. Que seja um tempo bom na Tua palavra, que seja um tempo da gente aprender com aquilo que o Senhor deixou para nós. Pai amado, eu oro para que o Senhor dê sabedoria a cada uma das pessoas que aqui estão, Pai. Aquelas que vão assistir essa live posteriormente também. Eu quero abençoá-las, eu quero ministrar graça sobre a vida delas, para que elas possam ter um entendimento daquilo que a Tua palavra quer nos revelar nesta manhã. Meu Deus, o livro de Êxodo é um livro que falou muito ao nosso coração. Nós vamos concluir a leitura deste livro hoje e eu quero te render graças, Pai, por nos permitir chegar até aqui. Sabemos que se nós acordamos é porque tem propósito, Pai. Se nós levantamos da cama, se nós abrimos os nossos olhos, é porque tem propósito, Pai. O Senhor nos escalou para o jogo de hoje. Então nos ensina aquilo que nós precisamos carregar no dia de hoje para estar no centro da Tua vontade. Pai, que a nossa agenda ela seja pautada com aquilo que o Senhor vai nos orientar em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Bom dia, turma abençoada. Para aqueles que eu ainda não dei bom dia. Que a graça e a paz esteja sobre a sua vida. Que hoje seja mais um dia lindo da gente aprender a palavra. Bom dia, Olavo. Deus te abençoe. Que hoje seja mais um dia da gente compartilhar daquilo que tem queimado no nosso coração. Não sei como é que você acordou. Bom dia, Paulinha. Deus te abençoe. Não sei como é que você acordou,
mas eu quero ministrar amor, graça, alegria, sabedoria, que a porção do céu que você precisa para começar o seu dia possa estar sobre a sua vida. Talvez você recebeu palavras, você foi apedrejado e você acordou mal, você acordou com seu coração triste, moído, mas eu quero te falar uma coisa: corre para o Senhor nessa manhã, se esconda nele, deixa ele curar seu coração, deixa ele tomar essa ofensa. Se você está cansado, sobrecarregado, vai para o Senhor também. A palavra diz que vinde a mim, né, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Troca o jugo com Jesus e acha descanso para a sua alma. Então, que nessa manhã a alegria possa ser restaurada na sua vida. Eu quero ministrar cura sobre vocês que estão enfermos e doentes. Sabe, se você tem uma enfermidade, e se você pode, coloca a mão sobre a sua enfermidade agora. Se você está com dor de cabeça, se você está com dor nas costas, onde tem uma dor, coloca a mão sobre a sua dor, eu vou orar pela sua vida. Que essa dor não venha te perturbar, em nome de Jesus. A palavra diz que Deus ele levou sobre ele as nossas dores, as nossas enfermidades, tudo que estava sobre nós caiu sobre ele. Então, em nome de Jesus, Pai, eu quero te apresentar a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, Pai. Que o Senhor possa mesmo tomar nas tuas mãos essa enfermidade. Eu quero ministrar cura, Pai, pelo poder do nome de Jesus. Que essas vidas sejam curadas agora, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor manifeste o poder dele, a graça dele sobre as nossas vidas. Eu sei que milagres, poder, sinais não vai fazer muita coisa, mas a palavra fala que as pessoas elas eram atraídas pelos sinais e depois elas permaneciam em Cristo, sabe? Então, o poder ele atrai, mas a palavra faz permanecer. Vamos lá para Êxodo 39. No final a gente dá aquela recapitulada geral sobre o tanto que o livro de Êxodo ele ministrou e falou sobre as nossas vidas. Nós falamos sobre Deus ter dado instrução para Moisés. E agora Moisés está na execução. Bom dia, Sandra. Deus te abençoe. Agora Moisés está na execução. O povo trouxe as ofertas, tudo quanto o Senhor tinha pedido para eles. E aí as ofertas que eles receberam, daquilo que Deus tinha ordenado que eles dessem, começa-se a construção do tabernáculo, dos itens que ia compor o tabernáculo. E agora nós vamos para as roupas sacerdotais. Capítulo 39 de Êxodo. Se você chegou agora, está um pouquinho perdido, quero te pedir para esperar. No final a gente dá aquela lapidada sobre tudo que nós estudamos no livro de Êxodo. E se você puder, você volta aos estudos separadamente no YouTube ou no Instagram, porque todas as lives elas ficam salvas. Os artesãos confeccionaram belas roupas sagradas de tecido azul, roxo e vermelho, para Arão vestir ao seu servir no lugar santo, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Bezalel fez o colete sacerdotal de linho finamente tecido e bordou usando fios de ouro e fios de tecido azul, roxo e vermelho. Gente, Bezalel é aquele que Deus falou, nós vimos nos capítulos anteriores, 37, 38. Bezalel é aquele que Deus ele separou com habilidades, com dons, para poder fazer todos os itens do tabernáculo. Deus encheu Bezalel de sabedoria, colocou o Espírito nele para que ele pudesse tecer, para que ele pudesse esculpir, para que ele pudesse bordar, para que ele fizesse as molduras. Então ele recebeu de Deus habilidades e dons para talhar as coisas, para construir. Então esse dom que ele está executando aqui vem de Deus. Não sei qual que é o seu dom, mas não ache que você é uma pessoa sem dom. Deus não é carrasco, Deus não é ruim. Bom dia, Janaína, Deus te abençoe, que bom que você chegou. Deus não coloca, sabe, a pessoa aqui no mundo fala assim, você vai ser um sem dom. Não, cada um de nós temos dons, temos habilidades.
Nós só precisamos identificar aquilo que Deus ele colocou no nosso coração. Eu compartilhei um vídeo na sexta-feira e o vídeo mostra uma criança, uma menina, ela de roupa e vestido de futebol, ela tenta chutar a bola e ela não consegue. Ela dá um chute, sai toda assim meia torta e depois ela vira umas 5 estrelinhas de cabeça assim virada para trás e as estrelinhas perfeitamente. Então eu postei assim: quando a gente tenta imitar o chamado dos outros e quando nós fazemos aquilo que Deus nos pediu. Quando nós fazemos aquilo que Deus nos pediu, quando nós executamos, colocamos em jogo os nossos dons, as nossas habilidades, sai de maneira perfeita porque é leve, aquilo está dentro de você. Mas quando nós olhamos para o chamado do outro e nós tentamos executar igual que o outro está fazendo, vai dar errado, você não vai conseguir, você vai ser frustrado, sabe? Nós precisamos entender aquilo que Deus nos chamou para fazer. E você sondando o coração. Sonda seu coração que você vai ver aquilo que você tem habilidade, facilidade de fazer. Aquilo que é dom, você faz de uma forma leve. É fácil. Igual, por exemplo, eu gosto de falar em público. Na verdade, eu gosto de falar, né? Então, eu gosto de falar e pronto, acabou. Então, o falar para mim é fácil. Eu lembro que alguns amigos na faculdade falavam comigo assim: nossa, Raira, se apresentou o trabalho muito bem, eu sempre tinha professores me aplaudindo, e o professor falava assim: nossa, eu nunca vi essa maneira, essa forma de explicar. E aí eu sabia que nem eu estava entendendo o que eu estava explicando. Mas eu decorava texto e eu apresentava de uma forma como se eu estivesse ensinando algo muito precioso. Eu tenho habilidade de falar em público. É habilidade de falar. Às vezes eu tenho vergonha, mas eu tenho habilidade. Então estar aqui, abrir meu Instagram e falar para as pessoas é fácil, porque eu gosto de falar. E a minha mãe sempre falava, né, que eu era muito labiúda, sabe, muito conversada. Chegava às vezes uns amigos da minha mãe em casa, amiga, e eu já ia cumprimentando, sabe aquela pessoa que é meio intrometida, entrando no assunto? Sempre fui assim, sempre gostei de falar, sempre fui líder de turma, era líder do colegiado da escola, a diretora gostava de mim, a professora gostava de mim, porque eu era muito conversada. Então falar pra mim é habilidade. Aí às vezes você olha pra mim, vê aquilo que eu tô fazendo no Instagram e fala: eu quero fazer igual a Raira. Eu quero abrir meu Instagram e vou falar também da palavra. Não tem problema nenhum, porque quanto mais gente falando da palavra de Deus, é melhor. Mas de repente Deus te chamou para servir de outra maneira. E não é falando, talvez você é tímido e você fica se cobrando. Eu não consigo abrir o Instagram para fazer uma live. Eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. A Raira faz live todo dia, edifica tantas vidas. Se eu fazer uma live, eu vou edificar outras vidas. Por que eu não consigo abrir meu Instagram? Talvez você é tímido. Não é que você não possa pregar a palavra, você tem que pregar, porque a timidez ela não pode te barrar. Mas talvez a sua habilidade não é falar em público. Talvez a sua habilidade vai ser costurar, talvez a sua habilidade vai ser produzir bolo. E aí você vai cuidar de pastores e pastoras, você vai ser aquele que vai servir na casa pastoral, você vai ser aquele que vai ser preocupado com um ponto, você vai ser aquela pessoa que tem habilidade de ensinar no tete a tete, então você vai ter discipulado. Sabe? Então você tem que identificar aquilo que Deus ele te chamou para fazer. Não queira fazer o que o outro está fazendo. E Bezalel ele faz aqui as roupas para o sacerdote, tecida em fios e tecidos azul, roxo e vermelho. Eu creio que tinha significados específicos, né? Deus ele tem algo para trazer em relação a essas coisas, porque tudo tem significado. Eu vi que azul ele era pureza, sabe? Então tem significado o roxo e o vermelho também. Para fazer os fios de ouro, bateu o metal até formar lâminas finas e cortou em fios. Com grande habilidade e cuidado, bordou os fios de ouro no tecido de linho fino, com tecidos de tecido azul, roxo e vermelho. O colete sacerdotal tinha 2 peças, unidas nos ombros por uma ombreira. O cinturão decorativo era feito dos mesmos materiais, linho finamente tecido bordado, com fios de ouro e fios de tecido azul, roxo e vermelho, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. 2 pedras de ônix foram presas em suportes de filagramas de ouro.
Nas pedras tinham sido gravados os nomes da tribo de Israel, da mesma forma que se grava um selo. Bezalel prendeu as pedras nas ombreiras do colete como recordação de que o sacerdote representa os israelitas. Tudo isso foi feito conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. A parte que ele fala que no peitoral do sacerdote tinha gravado o nome das tribos, era porque toda vez que o sacerdote ele entrava na presença de Deus, ele representava as tribos de Israel. Eu não sei se você tem acesso ao seu WhatsApp, mas eu mandei há um tempo atrás, é só você ir no WhatsApp, clica em mídia do WhatsApp e você vai ver que eu mandei lá as vestes sacerdotais há um tempo atrás, quando a gente estava falando das ordenanças que Deus tinha dado a Moisés. Aqui, olha. Esse aqui pra mim não tá colorido, eu mandei um colorido que era mais legalzinho. Mas olha aqui, gente. Essa, se você quiser, dá um print, que aí você vai ter depois. Essa é a veste sacerdotal. Vou fazer uma reclamação no Instagram, porque antes tinha a opção de colocar imagem, agora não tem mais. Mas aqui tá, ele tinha 2 pedras de ônix gravadas nas ombreiras e essa pedra tinha escrito ali o nome das 12 tribos. Bezalel faz o peitoral com grande habilidade e cuidado. Ele confeccionou de modo que combinasse com o colete sacerdotal, usando linho finamente tecido bordado com ouro e com fios de tecido azul, roxo e vermelho. Fez o peitoral de uma peça dobrada, de tecido formado com um bolso quadrado, de 22,5 centímetros de um lado, e fixou no peitoral 4 fileiras de pedras preciosas. A primeira fileira tinha rubi, topázio e berilo. A segunda era composta por turquesa, uma safira e uma esmeralda. A terceira fileira era composta por um jacinto, uma ágata e uma ametista. E a quarta fileira tinha um crisólito, um ônix e um jaspe. Todas essas pedras eram presas a suportes de filagramas de ouro. Cada pedra representava as 12 tribos de Israel e trazia gravado o nome da tribo correspondente como um selo. Para prender o peitoral, o colete sacerdotal, fizeram correntes de fios trançados de ouro puro. Fizeram também 2 suportes de filagramas de ouro e 2 argolas de ouro, que foram presas nos cantos superiores do peitoral. Amarraram as 2 correntes de ouro nas 2 argolas do peitoral e amarraram as 2 pontas das correntes do suporte dos filagramas de ouro sobre as ombreiras. Em seguida, fizeram mais 2 argolas de ouro e prenderam as bordas interiores do peitoral junto ao colete. Fizeram outras argolas de ouro e as prenderam à parte da frente do colete, abaixo das ombreiras e logo acima do nó que amarrava o cinturão decorativo do colete. Gente, eu fico pensando que eles não sabiam como costurar, como fazer, como bordar. E Deus está ensinando tudo, e Deus deu ordem específica. Olha, essa argola vai prender isso aqui, acima desse nó, sabe? Com o Senhor é tudo muito detalhado. Deus nunca vai te soltar num lugar e falar assim, se vira e faz o que eu estou te pedindo. Ele vai dar detalhes, ele vai dar ordenanças, ele vai te falar onde que você vai colocar o pé, onde você vai pisar agora depois desse próximo passo, sabe? O Senhor, ele mostra tudo de forma muito detalhada. O nosso Deus é um Deus de detalhe. Eu não sei, sabe, qual que é o seu relacionamento com Deus, mas eu quero te convidar a você ser íntimo de Deus, a você fazer prova com o Senhor para saber quem que Ele é. Deixa Deus se revelar a você, sabe? Deus é um Deus de detalhe e Ele se importa com sua vida. Então deixa Ele mostrar e se revelar para você. Mas você precisa crer, né? Você tem que acreditar que Deus fala. Você tem que acreditar que Deus ele é presente. Você tem que acreditar que Deus ele tem uma história linda para sua vida, sabe? E sair dessa zona de murmuração, entrar numa zona de gratidão, de buscar o Senhor, de conhecer Ele na palavra, de ter relacionamento com Ele, de buscar Ele pelas madrugadas. Nós precisamos desenvolver o nosso relacionamento com Deus, sabe?
Não fica só diante daquilo que as pessoas têm te contado sobre Deus, ouvindo apenas o que Deus faz. Deixa Ele fazer na sua vida. Prender as argolas interiores no peitoral, as argolas do colete, com cordões azuis, para que o peitoral ficasse firmemente preso ao colete acima do cinturão. Tudo isso foi feito conforme o Senhor havia ordenado para Moisés. Bezalel fez de uma peça de tecido azul um manto que é usado como colete sacerdotal, com uma abertura no meio da peça para a cabeça de Arão. A abertura foi reforçada com uma gola para que não rasgasse. Fizeram romãs de fios de tecido azul, roxo e vermelho e prenderam a borda do manto. Fizeram também sinos de ouro puro e prenderam entre as romãs a borda do manto, intercalados sinos e romãs por toda a volta da borda. Esse manto devia ser usado sempre que o sacerdote realizasse seu serviço, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Confeccionaram para Arão e para os seus filhos túnicas de linho fino. O turbante especial e os outros turbantes também foram confeccionados de linho fino, e as roupas de baixo foram feitas de linho finamente tecido. Os cinturões, versículo 29, foram feitos de linho finamente tecido e bordado com fios de tecido azul, roxo e vermelho, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram de ouro puro a tiara sagrada, o emblema de santidade. Gravaram nela, como um selo, as palavras, Santo para o Senhor. Prenderam a tiara com um cordão azul, a parte da frente do turbante de Arão, conforme o Senhor havia ordenado para Moisés. Gente, o sacerdote é aquele que oferecia o sacrifício, era aquele que entrava no lugar sagrado com Deus. Fica aí que no final a gente dá aquela revisão geral e a gente situa você que não está entendendo quem era o sacerdote. Mas o sacerdote, ele tinha uma vida separada para Deus. Ele era aquele que iria entrar diante da presença de Deus para pedir perdão pelo pecado. E quando eles estão confeccionando a roupa do sacerdote, tudo isso Deus havia ordenado a Moisés, cada detalhe. E uma das coisas que chama mais a atenção da gente é que ele tinha uma tiara. Então tinha um turbante e em cima desse turbante tinha uma tiara feita completamente de ouro, que era gravado nela, escrito o seguinte: Santo para o Senhor. Deus estava dizendo aqui, a vida daquele sacerdote era santificada, era separada para o serviço de Deus. Hoje nós somos sacerdotes de Deus, nós somos a nação eleita de Deus e a nossa vida precisa também ter essa tiara de maneira espiritual, escrita e declarada, né? Santo para o Senhor. A nossa vida é separada para Deus. Nós não vivemos mais uma vida de pecado, nós não andamos mais em mentira. Aí você pergunta, Raira, então nós não pecamos mais? Pecamos, mas a diferença de pessoas que conhecem a Deus e permanecem pecando é que nós somos pecadores arrependidos. O pecado na nossa vida, ele é acidente. Nós não levamos uma vida de pecado. Nós não pensamos e planejamos o que nós vamos fazer para pecar. Nós pecamos, pedimos perdão e continuamos na rota, tá? Somos separados, santos para o Senhor. Assim, a construção do tabernáculo, a tenda do encontro foi concluída. Os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor havia ordenado. Então apresentaram a Moisés o tabernáculo completo. A tenda, com toda a sua mobília, os coletes, as armações, os travessões, a coluna e as bases, a cobertura da tenda feita de pele de carneiro tingida de vermelho com couro fino, a cortina interna que protegia a arca da aliança, as varas para transportá-la, a tampa da arca, que é o lugar da expiação, a mesa e todos os seus utensílios, os pães da presença, o candelabro de ouro com as suas lâmpadas simétricas, todos os seus acessórios e o óleo de oliva para iluminação, o altar de ouro, o óleo da unção, o incenso perfumado, a cortina para a entrada da tenda, o altar de bronze, a grelha de bronze, as varas para transportar os utensílios, a bacia de bronze e o suporte, a cortina para as divisórias do pátio, a coluna e suas bases, a cortina para a entrada do pátio, as cordas e as estacas,
todos os utensílios a serem usados durante a cerimônia do tabernáculo, a tenda do encontro. As roupas finamente confeccionadas para os sacerdotes vestirem enquanto estiverem servindo no lugar santo. As roupas sacerdotais sagradas de Arão e as roupas que seus filhos vestirem durante o serviço. Os israelitas seguiram todas as instruções que o Senhor tinha dado para Moisés acerca da obra. Então Moisés inspecionou todo o trabalho. Quando verificou que tinha feito conforme o Senhor havia ordenado, abençoou o povo. Capítulo 40. O Senhor disse a Moisés: arme o tabernáculo, a tenda do encontro, no primeiro dia do primeiro mês. Coloque a arca da aliança dentro dele e pendure as cortinas internas para proteger a arca. Depois, traga a mesa para dentro e coloque sobre ela os utensílios. Traga também um candelabro e instale as suas lâmpadas. Deus está dando ordenança para que o tabernáculo ele fosse montado. Ponha o altar de ouro para incenso diante da arca da aliança e pendure a cortina à entrada do tabernáculo. Coloque o altar do holocausto diante da entrada do tabernáculo, a tenda do encontro, e ponha a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encha de água. Em seguida, arme o pátio ao redor da tenda e pendure a cortina à entrada do pátio. Pegue o óleo da unção, unge também o tabernáculo e toda a mobília para consagrá-los assim. Ele será santo. Unja o altar e os seus utensílios para consagrá-los. Assim ele será santíssimo. Depois unja a bacia, o suporte, para consagrá-los. Deus está dando uma ordenança para que Moisés pegasse o óleo e passasse o óleo em cada canto, sabe, dos utensílios dentro do tabernáculo. E tudo aquilo que Moisés ele ungia seria santo, seria consagrado ao Senhor. É daqui que vem o costume da gente ungir as coisas com óleo, falar, vamos ungir com óleo, vamos consagrar ao Senhor, porque tudo que nós consagramos ao Senhor se torna santo. Vai ter teologias, vai ter pessoas que vão falar que hoje não se usa mais consagrar, não se usa mais ungir, que isso é ultrapassado. Mas eu acho que cada um vai fazer de acordo com o conhecimento, cada um vai fazer de acordo com a fé que tem. Eu ainda acredito no fato de consagrar, de ungir, sabe? Aqui em casa a gente consagra a comida, fizemos compra. Tudo que a gente comprou, a gente coloca em cima da mesa. Deus, nós te agradecemos por esse alimento e nós consagramos esse alimento ao Senhor. Eu tenho esse hábito de fazer isso, tá? Porque se veio alguma coisa consagrada a outro demônio e deuses lá fora, chegou na minha casa, desconsagra. O povo fala, né, que tem marca de calça, que a Coca-Cola é consagrada ao diabo, que tem um tanto de coisa que é consagrada ao diabo. Eu não descreio, sabe? Eu acredito que possa ser mesmo, porque o diabo ele é astuto. E ele pode tentar se infiltrar de todas as formas dentro da nossa casa. Então tudo que eu ganho, tudo que entra na minha casa, eu consagro ao Senhor. Eu tenho o hábito de consagrar. Comprei uma panela elétrica. Deus, eu te agradeço pela panela elétrica, pela condição que o Senhor me deu. Eu consagro ela ao Senhor, sabe? Se vê alguma coisa errada nessa panela, já está desconsagrado. E gente, eu acredito tanto, porque eu já escutei várias histórias das minhas irmãs do coque, que quando era início, né, das crianças delas menores, que quando elas iam orar uma nas casas das outras, que via demônio dentro do quarto da criança. E quando olhava, o demônio estava escondido atrás de um bicho de pelúcia. Então, às vezes, é um personagem. Tem uma amiga que falou que o Hulk, sabe aquele incrível Hulk? Tinha um demônio escondido atrás do Hulk, que era aquele monstro verde, sabe? E a irmã tinha dado orientação para ela jogar o Hulk fora. E é desenho, é personagem, coisa que criança tem, comum, normal. Então, se você tem hábito de receber presente e não orar, eu te aconselho a orar. Consagra ao Senhor, fala, Deus, eu abençoo
esse presente, eu consagro ele ao Senhor. Se tem alguma coisa por trás, tira, elimina. Eu ainda acredito, gente, eu acredito. Se você não acredita, eu te respeito, mas eu ainda acredito em obra de macumbaria. Eu acredito em feitiço. Eu acredito sim nas obras das trevas. Então que o diabo ele pode mandar sim uma coisa consagrada, um colar, um sapato, uma blusa, sabe? Tudo isso, quando você coloca, trava a sua vida. Aí vem doença. Então você tem que tomar cuidado. Aí a minha irmã tá falando, né, Juju? Meu filho tem esse boneco, o Hulk. Eu não sei se era específico do Hulk, né? Se era não podia ter o Hulk ou se foi ganhado de alguém que estava consagrado. Mas na casa dela era em específico o boneco Hulk. Ela teve que jogar fora. Então, se você acha, igual você tem filho, que o seu filho pode ganhar um tanto de boneco, de desenho, de personagem, que não tem problema. Isso pode estar gerando uma perturbação dentro da sua casa. E esses bonecos, eles vêm para roubar a paz. Aí a criança não dorme à noite, a criança tem medo de ficar no quarto. Gente, criança é muito sensível ao mundo espiritual. Criança e animal. Então a criança começa a não dormir, ficar inquieta. Às vezes a sua criança era uma bênção, ganhou um presente, a criança fica perturbada, começa a te responder, começa a ficar arrogante, e você não sabe de tanta irritação que vem nessa criança. Com certeza pode ter sido alguma coisa que ganhou, que veio consagrado. Eu acredito, pois já vi acontecer com a minha enteada. Verdade, eu comprei uma flor antes de entrar em casa. As vidinhas, deve ser vizinhas, elogiaram tanto que antes de pegar a planta, ela já tinha morrido. Bom dia, paz do Senhor, isso é verdade. Mesmo a minha mãe sempre fazia isso na casa de orar em tudo. Meu filho está tendo paralisia do sono. É espiritual? Pode ter ligação, com toda certeza. Com toda certeza. O que você vai fazer? Convida uma irmã da igreja para ir orar na sua casa. Uma irmã que você confia. Ora você junta. Se você não tiver, você vai ter que orar sozinha. Mas eu te aconselho a chamar alguém, a pedir um reforço. Se você pode, pegue seus pastores, sua pastora, mulheres do ciclo de oração para ir na sua casa orar. Fala assim, meu filho está tendo paralisia do sono, gostaria que vocês viessem aqui em casa para orar. E aí você vai consagrar os bichinhos de pelúcia dele, os brinquedos que ele tem, e pede para o Senhor te mostrar se tem algum demônio escondido atrás de algum brinquedo. Gente, porque isso é normal. É normal, o diabo ele é muito astuto, ele é muito sujo. Então, casos que eu já escutei de crianças que não dormiam, crianças que acordavam no meio da noite em pânico, correndo, que vai para a cama da mãe. Não quero ficar no meu quarto. Com toda certeza, demônio dentro do quarto. E aí os pais não se atinam, não percebem. Por quê? Imagina, mas por que esse menino quer dormir no quarto? O quarto só tem os brinquedos dele. O quarto só tem as pelúcias. Vai saber, às vezes as pelúcias estão tudo transformando à noite. Então você pode investigar isso aí, tá, minha irmã? Para mim mesma, Deus mostrou em sonho que estavam fazendo isso para nós. Pois é. É bem assim aqui em casa. Pois é, então já fica em alerta, consagra tudo, gente. Tem gente que compra as coisas quando começa a passar mal. É lógico que Deus, ele disse a seguinte palavra. Jesus, ele em terra, ele falou assim, olha, o que mata o homem não é o que entra, mas é o que sai. Ele estava querendo dizer naquele contexto dos fariseus que o que sai da boca de vocês acaba matando as pessoas muito mais do que qualquer coisa que come. Porque os fariseus estavam perguntando, vocês não vão lavar as mãos para comer? E aí Jesus fala, olha, o que mata não é o que entra dentro do homem, é o que sai. Então você pode falar assim, Raira, tem a palavra dizendo que o que entra não vai matar a gente. Deus tem na palavra dele que se ainda você beber alguma coisa mortífera, você não morrerá. Se for os planos do Senhor que você permaneça vivo. Mas se você pode se precaver, por que não? Sabe, se você pode não tentar o Senhor, seu Deus, por que não? Está vindo alguma coisa que foi te entregue, feito obra de macumbaria. Gente que chega e fala pra você assim, toma uma bala. Come essa bala. Aí a bala tá toda lá enfeitiçada, macumbada. Raira, aqui em casa eu percebi alguns YouTubes, crianças, que quando as meninas assistem, elas não dormem.
Isso tudo tem que ficar atenta. Gente, eu não sei se vocês já assistiram o desenho que chama A Princesa Sapo. É a princesa negra da Disney. Ela é uma menina pobre e aí o pai dela é cozinheiro, ensina ela a cozinhar e ela monta um restaurante lindo e maravilhoso. O desenho, quando ela tá andando, um mágico, ele canta andando, a sombra dele aparece na parede. E a sombra dele vira um demônio na parede. Então, ele andando é normal, a sombra na parede dele é um demônio. Gente, tudo isso é mensagem subliminar, é desenho que já vem ali com mensagens para as crianças, sabe? Tudo isso pode causar perturbação. Teve uma época que eu tive que orar para minha irmã, porque minha irmã assistia muito desenho da Disney. E aí ela começou a falar comigo que ela tinha um amigo imaginário. Eu tô conversando com meu amigo imaginário, Dindinha. Eu falei, pode parar porque não tem amigo imaginário. Criança que vem com história de amigo imaginário, você tem que ficar atento. Bom dia, Arthur, seu fofinho. Good morning. Deus te abençoa. Então, tem que ficar atento a tudo, gente. Chegou dentro da sua casa, você consagra. Qualquer presente, alimenta. Aqui em casa a gente consagra tudo. Pode falar que a gente está errado, pode falar que a gente está surtada, mas aqui, com base nisso aqui, você consagrará. Tudo que você consagrar e ungir será santo. Então, pronto, acabou, não tem mais conversa. Tragarão os seus filhos até a tenda do encontro e lave-os com água. Vistarão com as roupas sagradas, unja-o e consagre-o para um serviço que me sirva como sacerdote. Nesse momento, ele agora está executando aquilo que Deus já tinha ordenado para ele, que era pegar o sacerdote, vai lavar o sacerdote na frente de todo mundo, está purificando, está limpando o sacerdote, para que ele começasse aquela função. Então, o sacerdote não ia começar uma função de qualquer maneira. Arão e seus filhos tinham que ser lavados na frente de todo mundo, eles ficavam lá sem suas roupas e era lavado. Colocava as vestes sacerdotais e começava o serviço. Isso aconteceu de forma física. Hoje nós estamos de maneira espiritual, mas ninguém começa algo diante de Deus sem se purificar, sem se limpar. Você não toca nas coisas de Deus de qualquer maneira. Você não entra para fazer a obra de Deus de qualquer maneira. Eu tenho criado um pouco de pânico, sabe, com alguns lugares, igrejas, pessoas que já não têm mais temor de servir ao Senhor. Pessoas que já não se importam mais com o que Deus está falando de verdade e acaba falando qualquer coisa. Pessoas que querem servir de qualquer maneira e dorme com a namorada e dorme com o namorado e depois está lá em cima do altar cantando, está na escola bíblica ministrando para criança. Gente que está servindo de qualquer maneira e acha que Deus está dormindo. Isso tem que tomar um cuidado, porque a pessoa ela pode acabar cavando uma condenação para ela mesma, sabe? Se você faz a coisa certa, eu estou servindo a Deus, mas da maneira errada, você causa condenação. A Bíblia vai falar que a ceia do Senhor, por exemplo, a ceia do Senhor é algo que é para nós fazermos. Ela é benigna. A ceia do Senhor mostra que nós temos parte com Cristo, que nós recebemos a vida de Cristo e por isso nós temos uma comunhão com Ele. A ceia do Senhor. Isso é na igreja evangélica, ceia. Na igreja católica chama de Eucaristia. Então, a Eucaristia e a ceia mostra que você tem parte no corpo de Cristo. Então, toda vez que você vai tomar a ceia, você precisa estar de forma digna. Não é que você é bom, não é que você é perfeito, mas você tem que investigar o seu coração, porque a palavra também diz que se você participa da ceia do Senhor indignamente, você está acabando causando uma condenação para a sua vida. Algo que é bom, feito de forma errada, se torna maligno. Algo bom, feito de forma errada, se torna maligno. Então, se você está servindo ao Senhor, se você quer permanecer servindo a Deus, a sua vida precisa ser de forma separada. Não dá para servir a Deus de qualquer maneira. Entende? E é um processo, é santificar todo dia, é purificar todos os dias. Se eu me afastar da palavra, se eu deixar de orar, se eu deixar de jejuar, o meu coração se corrompe. E aí eu desço ladeira abaixo porque o meu coração é mau, é ruim. Deixa eu responder uma pergunta. Oi, Raira, quando você terminar a live, gostaria de pedir para falar para mim do PG, para as minhas filhas da sua idade, por favor. Conversei com uma irmã lá na igreja e ela falou que você tem.
Amém, Janete? Falo sim. O meu PG ele acontece toda terça-feira, tá? Terça-feira às 19h30. Mas eu não sei se eu tenho seu número. Se você tiver, pode me chamar no WhatsApp ou me manda uma mensagem no direct, tá bom? Eu te falo sim. Sandra, entrei atrasado. O que você tá vendo? Nós estamos falando sobre Êxodo. Nós estamos lendo os 2 últimos capítulos de Êxodo. Estou chegando no final do 40. Mas eu vou dar uma recapitulada nos 5 minutos finais sobre tudo que nós aprendemos no livro de Êxodo. Então, se você entrou agora e está perdido, fica aí que já já eu vou te situar sobre tudo para que a gente possa começar Levítico. Vamos lá. Versículo 16. Cadê? Moisés fez tudo que o Senhor havia ordenado. O tabernáculo foi armado no primeiro dia do mês do 2º ano. Para armar o tabernáculo, Moisés colocou as bases em lugares, encaixou as armações, prendeu os travessões e levantou as colunas. Em seguida, estendeu a tenda sobre a estrutura do tabernáculo e por cima colocou a cobertura, conforme o Senhor havia ordenado. Pegou as tábuas da aliança, colocou dentro da arca, prendeu a arca com as varas para transportá-la, cobriu com a tampa o lugar da expiação, depois trouxe a arca da aliança para dentro da tenda do encontro e pendurou as cortinas internas para proteger, conforme o Senhor havia ordenado. Em seguida, Moisés colocou a mesa da tenda do encontro do lado norte do lugar santo, do lado de fora da cortina interna, arrumou sobre a mesa os pães da presença diante do Senhor, conforme o Senhor havia ordenado. Pôs o candelabro dentro da tenda do encontro, na frente da mesa do lado sul do lugar santo. Acendeu as lâmpadas na presença do Senhor, conforme o Senhor havia ordenado. Colocou também o altar de ouro para que o incenso na tenda do encontro, diante da cortina interna, e queimou sobre ele incenso perfumado, conforme o Senhor havia ordenado. Pendurou a cortina na entrada do tabernáculo e colocou o altar do holocausto perto da entrada do tabernáculo, à tenda do encontro. Apresentou sobre o altar um holocausto em oferta de cereal, conforme o Senhor havia ordenado. Em seguida, Moisés colocou a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encheu de água para que os sacerdotes pudessem se lavar. Moisés e Arão e os filhos de Arão usavam a água da bacia para lavar as mãos e os pés. Lavaram-se cada vez que se aproximava do altar e entravam na tenda do encontro, conforme o Senhor havia ordenado. Moisés pendurou as cortinas que cercavam o pátio ao redor do tabernáculo do altar e colocou a cortina na entrada do pátio. Assim, Moisés finalmente terminou seu trabalho. Desde o versículo 16, até os antes, quando a gente vê para trás, fala que Moisés fez tudo conforme Deus havia ordenado. Mas do 16 para baixo, cada estrofe, cada parágrafo, ele vai montar algo e vai falar: e ele fez conforme o Senhor havia ordenado. Essa frase, ela faz parte da sua vida? Você está fazendo conforme o Senhor havia ordenado? Porque às vezes nós vamos ter comandos a serem executados que o Senhor ele nos dá. E quando Deus ele nos dá um comando, ele espera que a gente execute esse comando conforme ele nos ordenou. E nós somos seres teimosos, nós somos seres difíceis, custosos, que queremos executar as coisas para Deus, mas conforme está no nosso coração. Se Deus falou com você, pega essa caneta, levante a mão e depois abaixa. Você não vai pegar essa caneta e ficar com a mão aqui e depois levantar e deixar ela com a mão levantada. Não, faça conforme o Senhor ordenou. Sabe, às vezes você fica perguntando: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Deus não vai te falar se você não executou o que Ele te pediu por último. Eu lembro uma fase da minha vida, no início do ano passado, que eu virei para Deus e disse: Deus, me fala o que o Senhor quer de mim. Me fala o que o Senhor quer que eu faça. E eu indo no monte, orando com o Senhor e pedindo para Deus me revelar o que Ele queria que eu fizesse. E Ele falou assim: Raira, não vai ter comando novo se você não fizer o que eu te pedi ontem. Sabe, se os comandos anteriores não forem feitos, não tem comando novo. Nós temos dificuldade de executar e de fazer conforme o Senhor Ele nos ordenou.
Então, quando o Senhor ele te pede alguma coisa, não tarde em fazer. A obediência tardia também é desobediência. Então, se Deus te pediu algo, se posicione, sabe? Para de levar a vida de qualquer maneira. Jesus ele vai voltar e ele vai buscar uma igreja santa, uma igreja que se separa, uma igreja que se purifica, uma igreja que obedece. É lindo quando você oferece sacrifícios a Deus. Sacrifício de jejum, sacrifício de leitura, sacrifício de qualquer coisa. Mas é mais bonito ainda quando você obedece a Deus. Obedecer a Deus é muito mais bonito do que qualquer sacrifício que você possa oferecer a Ele, tá? Sandra disse, quero ouvir a Deus. O que eu faço, Raira? Relacionamento. O que você fez para poder me ouvir, Sandra? Você está comigo aqui agora pela manhã e você está me ouvindo. O que você fez para me ouvir? Você deve ter encontrado a minha página, você gostou de algum conteúdo meu, você clicou no gostei, você entrou para ver o que mais tinha, você começou a me seguir. Você entrou numa live onde eu estou ao vivo e você está me ouvindo, sabe? Se você quer ter relacionamento com Deus, como que você vai ter relacionamento com Deus? Você vai ir na página dele, você clica no gostei, começa a seguir ele, entra na hora que ele estiver ao vivo. Como é que faz isso agora na prática? Os meios que nós precisamos para ter relacionamento com Deus é na palavra. O primeiro ponto é na palavra. Você vai ler Bíblia todos os dias sem falhar um. Oração. Quantas vezes hoje você ora por dia? É interessante você orar 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde e à noite. De manhã você fala, Deus, eu entrego minha vida nas tuas mãos, conecte meu espírito com o seu espírito, eu quero ter relacionamento com o Senhor. À tarde você fala assim, Jesus, estou aqui de novo, não tem nada para falar não, mas eu estou aqui nos seus pés. De noite você agradece pelo seu dia, conta para ele como é que foi seu dia e pergunta como é que foi o dia dele. Embora para Deus não tem dia, não tem noite. Mas é você ser participante da rotina dele. É você ir para ele sem interesse. Mas a palavra, alguns falam assim, eu quero ouvir a Deus. A palavra, ela conta muito sobre Deus. A gente consegue ouvir a voz de Deus na palavra, tá? A palavra é o primeiro lugar onde você vai ouvir a Deus, na Bíblia, tá? Mas se você tiver relacionamento com Ele, Ele vai começar a falar com você. E quando você ora, suplica e Deus não te responde? Algum mistério tem, alguma coisa tem. Porque você lembra quando Jó estava suplicando, Jó orava, Jó clamava e Deus não respondia? Tinha um propósito. Se Deus não está te respondendo, Gleice, ou Geice, ou você está precisando se posicionar em algo que ele já pediu, ou ele já te deu a resposta e você não ouviu, ou ele está te permitindo passar por alguma situação. Porque Deus não fica sem responder porque Ele quer. Não, eu não quero responder você, não vou te responder. Propósito tem, tá? Pode estar passando por uma situação igual a de Jó, onde ele tinha um plano, ele tinha um propósito a executar na vida de Jó e por isso ele não respondia. Mas Jó tinha que permanecer, porque o diabo falou que Jó só servia a Deus porque ele era rico. Aí Deus falou assim, não, toca lá em tudo que ele tem, você vai ver que ele não me serve porque ele é rico, mas porque o coração dele é reto diante de mim. E aí Deus permite. Ou em caso de posicionamento. Na palavra, ler a Bíblia 3 vezes ao... Amém. Disciplina, estar ligada com Ele, né? Sim. Tem que ter disciplina nisso. Gente, Moisés ele faz tudo conforme o Senhor havia ordenado. Então essa frase tem que fazer parte da sua vida. Fazer conforme o Senhor me ordenou. Não é conforme está na sua cabeça, tá? E aí vem a parte mais linda. A parte mais linda, eu amo isso aqui. Amo isso aqui, eu vejo o poder de Deus nisso aqui. Então a nuvem cobriu toda a tenda do encontro. A glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia mais entrar na tenda do encontro, pois a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor enchia. Sempre que a nuvem se levantava de cima do tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se levantava, permanecia onde estava até a nuvem se levantar. Durante o dia, a nuvem do Senhor pairava no ar em cima do tabernáculo. E à noite, o fogo ardia
dentro da nuvem, de modo que todo o povo de Israel podia vê-la. Isso ocorreu ao longo de todas as jornadas dos israelitas. A presença de Deus agora está presente no meio daquele povo. E agora eu vou dar uma recapitulada em tudo que nós vimos, e eu vejo o poder de Deus, eu vejo manifestação de Deus, eu vejo unção, eu vejo graça, eu vejo bondade, eu vejo fidelidade de Deus no livro de Êxodo, gente. E é esse mesmo Deus que nós servimos. Então na nossa vida também tem presença de Deus, tem bondade de Deus, tem graça, tem milagres, tem poder, tem manifestação, uma vez que nós ficamos atentos a isso. É lindo quando eles terminam de fazer tudo conforme o Senhor havia ordenado e a presença de Deus vem àquele lugar, enche aquele ambiente. Agora Deus está com eles. Nós precisamos ficar atentos às movimentações de Deus, porque aqui, olha, a presença está sobre o tabernáculo, sobre a tenda do encontro, mas toda vez que a nuvem se levantava, eles entendiam que era hora de partir, e ali eles caminhavam com o Senhor. Era uma nuvem durante o dia, à noite fogo. Poder de Deus. Você que está chegando nessa live agora, nós estamos finalizando a leitura do livro de Êxodo. Amanhã nós entramos em Levítico, mas em Êxodo nós vimos Deus cumprir a aliança que um dia ele fez com Abraão. Porque ele faz uma aliança com Abraão, ele pede para que Abraão saia de uma terra, saia do meio dos seus parentes, porque ele faria de Abraão uma grande nação, um grande povo. E aí tem Abraão, tem Isaac, tem Jacó. Jacó tem 12 filhos e um desses filhos é José. José foi vendido pelos seus irmãos como escravo para o Egito. Ele desceu numa caravana, foi vendido para Potifar, serviu na casa de Potifar, era zeloso em tudo que ele fazia, mas a mulher de Potifar tentou dar de cima de José. Aí José vai e é preso por conta disso. Ele fica na prisão ele interpreta sonho. Passado 2 anos, Faraó chama ele à presença dele, porque ficou sabendo que ele tinha interpretado um sonho na prisão. E Faraó estava com dúvida no sonho que ele tinha, ninguém sabia o que estava acontecendo. Moisés interpreta o sonho, José interpreta o sonho, e ali faz com que o Egito não passe períodos de fome, porque o Senhor mandaria fome sobre a terra. E aí José se torna governador do Egito. Nesse período, a terra onde seus irmãos viviam está em fome. Os irmãos descobrem José, e ali todo o povo de Jacó, os irmãos de José, vão morar no Egito. Passados-se os anos, o faraó que subiu ao reinado, ao trono, não conhecia a história de José. José morre, o povo hebreu fica na terra, mas o faraó não sabia a história deles e faz esse povo escravo. Esse povo começa a clamar a Deus e Deus fala: eu vou resgatar o meu povo. Aí ele levanta Moisés. Moisés, o menino que foi colocado no rio, levado pelo Nilo, e aí foi criado pela princesa, a filha de Faraó. Quando cresceu, ele mata um egípcio e por isso ele foge para o deserto. Lá na terra de Midian, ele encontra sua esposa, se torna pastor de ovelha. Lá ele fica 40 anos. Depois desses 40 anos, cuidando de ovelha, o Senhor aparece para ele numa sarça ardente e fala: Moisés, eu quero te usar para resgatar um povo. E aí Moisés, com muita luta e dificuldade, aceita o chamado. E Êxodo marca a partir desse momento, o momento em que Deus vai tirar o povo da escravidão, da terra do Egito. Moisés se levanta, as pragas vêm sobre o Egito. Depois da 10ª praga, Faraó permite o povo ir, e o povo agora está no deserto, vivendo milagres, maravilhas. O mar se abre, eles têm maná, eles têm codornize, eles começam a ver que Deus é poderoso, mas mesmo assim eles estão murmurando, eles estão se queixando, e Deus se lembra da aliança que ele fez com Abraão. Não é que se lembrar de eu esqueci, ele fala: agora eu vou executar o meu plano sobre a vida desse povo. E aí ele dá a lei. Capítulo 20 de Êxodo vai falar sobre os 10 mandamentos, o que Deus falou com Moisés, que era para passar para o povo, que ele ia fazer daquele povo um povo exemplo, um povo modelo, um povo que seria dele. E aí o povo só precisava seguir, mas o povo ainda era muito rebelde. Mas Deus fala assim: Moisés, construa um tabernáculo, porque lá no jardim, Adão, ele perdeu a minha presença quando ele caiu.
quando ele comeu do fruto que eu ordenei que não era para comer. Mas a partir de hoje eu vou restaurar a minha presença no meio de vocês. Essa é a história até aqui. Deus está restaurando a presença dele. E ele vai trazer muitos símbolos. Ouro, prata, bronze, madeira, humanidade, glória de Deus, redenção. Cada item tem um símbolo. E eu falei isso tudo na leitura de Êxodo. Se você perdeu, você pode voltar no YouTube, tem. Mas cada símbolo tem uma representação muito significativa. E aí Deus falou assim, monta o tabernáculo. Faça com esses itens, porque a minha presença vai voltar a habitar no meio de vocês. E a gente terminou o capítulo 40 falando que Moisés fez tudo. A arca, a mesa, o candelabro, sabe, a bacia, o altar, tudo conforme o Senhor tinha ordenado. Fez a roupa do sacerdote, separou a família de Arão para servir como sacerdote, porque agora vai começar a executar holocaustos, sacrifícios, coisas que vão vir para a remissão de pecado. Porque Deus não vai aceitar mais aquele povo sujo no meio deles. Então, o holocausto, o sacrifício, ele vem para a purificação de pecados. Isso aqui é para esse povo. Tudo isso vai cumprir em Jesus. Hoje a nossa purificação, a nossa santificação é de uma maneira diferente. Mas nós precisamos ainda cumprir muitas coisas para a presença de Deus habitar no nosso meio. Sou feliz porque Ele deixou essa palavra para nós, ela é atemporal, ela continua falando aos nossos corações. Eu quero te dizer algo, tudo que nós precisamos é permanecer debaixo das ordens do Senhor e a presença dEle virá sobre as nossas vidas. E quando a nuvem se levantar, nós vamos nos mover. Quando a nuvem parar, nós vamos parar. É sobre isso, viu, gente? Êxodo trata a saída e marca ali o chamamento de Deus para um povo escolhido. Tá? É isso, espero que tenha ficado claro para vocês. Você que chegou aqui pela primeira vez, coloca aí um oi, fala oi, ei, levanta a mãozinha, deixa eu te conhecer. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amanhã nós vamos começar o livro de Levítico, tem mais mistérios vindo aí. Quero dar uma oportunidade também para você que ainda não aceitou Jesus. Elizabeth, seja bem-vinda, viu? Nós temos live devocional todas as manhãs, 8 horas, então eu te convido para estar presente com a gente. Temos um grupo devocional. E se você ainda não aceitou Jesus e gostaria de aceitar Jesus nesta manhã, você vai escrever nos comentários assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. Se você vai assistir essa live posteriormente, deixa nos comentários. Vou orar por você. Se você se desviou do caminho e hoje você quer voltar para Jesus, você vai escrever assim: Senhor Jesus, eu quero voltar. Eu também vou orar por você. Elizabeth, o povo aqui é uma bênção, viu? Luciana, seja bem-vinda também. É isso. Se você já aceitou Jesus e você é salvo, você escreve: eu sou salvo, eu sou salva. E eu vou orar por vocês. Bora, povo santo. Bora. Escreve aí: eu sou salvo, eu sou salvo. Ou não custa nada, escreve isso. Que te custa escrever eu sou salvo? Escreve. Tá aí só recebendo. Que te custa? Glória a Jesus. Talvez você assista aqui todo dia e nunca escreveu. Escreve hoje pela primeira vez. Escreve assim: eu sou salva. Não te custa. Amém? Depois de você escrever eu sou salva, eu sou salvo, você coloca a mão no seu coração. E eu vou orar e vou abençoar o seu dia. Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta palavra. Deus, nós terminamos a leitura de mais um livro e que privilégio é estar na Tua palavra. Quando nós estamos na Tua palavra, Pai, nós somos conduzidos por ela. Não nos deixa desviar nem para a direita nem para a esquerda. E eu oro pedindo para que esta palavra ela possa germinar em nosso coração e dar muitos frutos, a 30, a 60, a 100 por 1.
Pai, eu entrego o dia do meu irmão nas tuas mãos. E eu te peço que seja um dia abençoado, que seja um dia cheio de paz, que seja um dia alegre, Pai, que seja um dia onde ele possa desfrutar da tua presença. Meu Deus, eu sei que essa manifestação que aconteceu em Êxodo, ela não era só lá, Pai. O Senhor ainda permanece manifestando, o Senhor permanece sendo o mesmo Deus, fazendo alianças, cumprindo aquilo que prometeu, porque o Senhor é Deus. Então, Pai, se revela aos teus filhos, aqueles que querem, aqueles que pediu. Meu Deus, mesmo a Sandra pediu, ela quer saber como faz para ouvir a sua voz, que ela tenha relacionamento com o Senhor e que o Senhor possa mesmo falar a ela, Pai. Conta para ela dos seus segredos, mostra que o Senhor é um Deus que se importa, que o Senhor é um Deus de detalhe, dê a ela uma linda experiência em nome de Jesus. Este é o meu pedido. Pai, nos cobre com teu sangue, que nós possamos te honrar no dia de hoje, Pai, em obediência, cumprindo aquilo que o Senhor nos ordenou, em nome de Jesus. Que amanhã o Senhor já possa preparar pessoas para estar aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Este é o meu pedido. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Ele te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê paz, em nome de Jesus. Amém? Amém, amém. Aleluia. Glória a Jesus. Obrigada por vocês estarem aqui comigo, tá? Obrigada, Sandra. Seja bem-vinda. Um beijo. Um queijo. E até amanhã, se Deus quiser.